Fala galera, domingo é dia de clássico carioca no Campeonato Brasileiro. Fluminense e Flamengo se enfrentando. Domingo, 4 horas da tarde, as duas equipes que estão separadas por 2 pontos, né? O Flamengo tem 26, Fluminense tem 24 pontos. Lembrando que nos últimos jogos o Fluminense só teve 2 vitórias, né? Dos últimos 5 jogos, foram 2 empates e uma derrota, né? A equipe do Flamengo vem de empate com o Palmeiras, o Fluminense vem também de vitória na última rodada, as duas equipes tentando alcançar o Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro. Galera, e vamos acompanhar aqui as análises desse clássico aí entre as duas equipes, entre Flamengo e Fluminense. E mais com a bola, dite o ritmo das ações, até porque esse Flamengo do Sampaoli, por mais que tenha jogadores que saibam ficar com a bola, não necessariamente tem a posse como um mandamento. Tem de ter posse, tem que terminar com mais posse que o adversário. Não, tem sido até um Flamengo muito pragmático na abordagem dos jogos. Quando precisa ficar mais retraído, baixa as linhas, não se envergonha de, às vezes, praticar um jogo mais reativo e mais direto. Então, nesse ponto, eu vejo que o Fluminense tem, como princípio, algo mais bem assentado em torno da posse do que o Flamengo. Mas se tratam de dois treinadores de nível de seleção. Sampaoli com Copa do Mundo pelo Chile, pela seleção argentina, o Diniz agora como técnico interino. Argentina é melhor esquecer. Não, mas mostra o cartaz que o Diniz A gente espera que não dê para falar isso do Diniz na Brasileira também, né? Se você perguntar para o Sampaoli, claro que ele gostaria de ficar mais com a bola. Eu acho que até o trabalho dele é para isso, mas é o que o Prates falou, né? Às vezes os resultados te levam para um lugar que você não vai brigar com o resultado. Né? Eu não descartaria, professor, que o Flamengo, por exemplo, começasse no Fla-Flu com um time que se assemelhou mais ao que começou contra o Palmeiras, mesmo jogando muito pior que o Palmeiras no primeiro tempo, ao time, por exemplo, que os jogadores gostam e têm de ficar com a bola. De um time de Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, esses jogadores precisam se aproximar, porque não são jogadores de ficar pressionando o adversário quando eles perdem a bola. Né? E talvez seja um jogo de começar com o Luiz Araújo. Quando o homem escala eles também. Até porque, diria o outro, posse de bola não ganha jogo, né, Prates? Não, claro que posse de bola é meio, não é ajudar. fim. Isso aí não é um campeonato de posse de bola. Você quer ficar com a bola para fazer alguma coisa. Se você faz aquela alguma coisa ficando menos com a bola, tanto melhor. E no primeiro jogo, o Flamengo mostrou que era possível competir com o Fluminense com menos posse. Não se envergonhou disso, sabendo das virtudes do Fluminense, e foi mais competente na estratégia geral para passar na Copa do Brasil. Então, vejo um Flamengo muito sólido, crescendo sob o comando do Sampaoli, mas um Fluminense enxergando esse jogo como uma chance de virada de página definitiva, de colocar o Fluminense num momento em que o torcedor esperava que estaria. Um Fluminense com aquele nível de jogo coletivo, um Fluminense mais intenso, um Fluminense com capacidade de pressionar mais o seu rival, independentemente da qualidade, de quem esteja do outro lado. Então, por toda essa motivação do Fluminense, que ganhou um alento muito grande, não só pela vitória, mas pela forma como aconteceu o triunfo contra o Inter, com boas possibilidades de, novamente, mostrar que o dinizismo não acabou. Pela volta definitiva do dinizismo num Fla-Flu, já pensou, hein? Não, mas seria emblemático para o time do Diniz. Mas é isso, tem um adversário muito qualificado do outro lado e o Flamengo se dá esse luxo. Se o jogo não emplacar, se o jogo não rodar como o Sampaoli imagina, ele tem Arrascaeta. Tanto cara bom tem Gabigol, que vai meio que às vezes também no... Vamos embora, isso daí que o São Paulo tem, ninguém tem. Isso daí é inegável. E ter essa quantidade de jogadores desse nível, essa quantidade sempre dá ao Flamengo uma possibilidade de que, entre aspas, se não deu certo o começo, pode dar muito certo no final. Mas não é uma coisa controlável, né? Não é. Talento não se controla assim. Por isso essa busca, desde 2019, de uma coisa também mais orgânica. Mas sobra tanto talento que, invariavelmente, eles aparecem em todo o jogo. Eu tenho essa impressão. Eu entendo que você está falando de um sistema, de um técnico, de uma diretoria, enfim, que busque um sistema de jogo, uma forma de jogar para que eles até se potencializem, mas que não fiquem, o time que não fique, totalmente dependente dos talentos. Mas são tantos os talentos, é tanto jogador de bola, como diria Rafael Prates, que
cara, todo jogo, se não está funcionando na posse, no esquema do São Paulo, eles vão aparecer e vão decidir, como foi, por exemplo, no segundo tempo contra o Palmeiras, ainda que o time tenha melhorado também na postura. Aumenta a possibilidade, mas ainda assim não é uma garantia. Não é. Né? Isso não é. Claro que não é. E tem a gente, se observar uma jogada clássica do Flamengo contra o Atlético Paranaense, o gol anulado do Gabigol, saída de bola com o Davi Luiz, que a gente pode ter restrições em algum momento, mas tem jogado muito bem e tem a saída de bola como uma das virtudes. De Davi Luiz para Alan, que é um reforço justamente para melhorar a saída do Alan para o Arrascaeta, do Arrascaeta para o Gabigol. Olha, essa linha de passe aí, o que tem de qualidade, nenhum time no Brasil tem. Então o Flamengo se dá a esse luxo também de ter uma concentração individual que favorece, em determinados momentos, até o trabalho do treinador, que em alguns momentos pode oscilar, pode ter ali uma dificuldade de implementar o estilo, mas o individual ainda resolve. Só que do lado do Fluminense, tem de aproveitar essa fragilidade do Flamengo, ainda deixa os adversários finalizarem demais. O Flamengo chegou a ter uma média de 20 chutes contra o seu gol, e contra o Atlético Paranaense foram 28. Então, por tudo isso, o Fluminense, se conseguir ser efetivo e ter um cara mais do que efetivo lá na frente, que é o Cano, pode conseguir, de certa forma, matar o Flamengo, entre aspas, né? E a gente tem que colocar muito entre aspas essa expressão ultimamente, na sua efetividade e na capacidade de construir, fazer essa bola chegar lá na frente. Não vem conseguindo há anos, né? O Fluminense em relação ao Flamengo é o que o São Paulo é em relação ao Palmeiras em São Paulo. No Rio é o Fluminense que segura o Flamengo muito nessa lógica. Né? E quer não, claro que tem muito jogo para acontecer no Brasileiro ainda, nem terminou o primeiro turno, mas você olha para o aproveitamento que tem tido o Botafogo, a eficácia do Botafogo, a eficiência do Botafogo, quando há um duelo de um time que tem 26 pontos, como no caso do Flamengo, contra um time que tem 24 como o Fluminense, e se você contar que o Botafogo com 36 vai receber o Bragantino, que é um jogo muito complicado para o Botafogo, mas se o Botafogo vence o Bragantino, o Fla-Flu já vira de novo, é quase que um jogo para definir se alguém vai conseguir perseguir um pouco mais o Botafogo. Isso é inegável. Esses jogos dos times que estão atrás, com 26, 24, 25, 23, e quando esses times se enfrentam, o vencedor quase que se coloca como um candidato para incomodar quem está à frente. O Flu já deu esse pulo do gato contra o Inter. Antes do jogo também, exato, eles estavam próximos. O Flu conseguiu essa ultrapassagem. Diria Rafael Prats, um jogo de 6 pontos? Isso é maravilhoso. Isso aí é muito bom. Essa é uma das melhores, jogo de 6 pontos. É um jogo de Mas é um jogo muito importante. Um jogo de 6 pontos para correr atrás ainda. É isso. Eu acho curioso, né? Porque a gente fala do que o Diniz e o que o Fluminense pode fazer contra o Flamengo, mas eu não sei nem se o Flamengo sabe exatamente como que ele pode jogar contra esse Fluminense. Enfim, a partir do segundo semestre, a questão o Flamengo começa a virar essa chave. Eu não sei se o ponto de partida foi o jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense, mas que já por mais um ano é um Flamengo que vira a chavinha no segundo semestre. Impressionante como o malvado chega a partir da virada do ano. Posso estar equivocado, mas eu vejo o Fluminense mais mobilizado na Libertadores. O Flamengo continua muito mobilizado pelo Brasileiro, enxerga que tem possibilidades, com esse elenco, de tirar essa vantagem do Botafogo. Algo que o Diniz realmente não tem e é mais lógico, de fato, apostar na Libertadores. É por aí, será? A questão é que quando o árbitro apita ali o clássico, o Fla-Flu e os times olham para a situação na tabela, sem dúvida. Não sei, né? Até que ponto eles vão também conseguir pensar lá na frente. Querem ouvir o Calheri? Muito. 4 horas no Sport Center. Ele vai falar aqui na ESPN? Vai falar na ESPN às 4 da tarde, no Sport Center, das 4 horas. O Calheri, atacante tricolor, é o convidado do programa. Toca nele que é gol. Senão anularam. Se o Daronco não atrapalhar. Se o Daronco não marcar a falta. E mais sobre o choque rei da Copa do Brasil no Sport Center que vem a seguir, tá? Tá bom. Certo, professor Prats? Galera, é isso aí. Teremos aí um grande clássico no Campeonato Brasileiro. As duas equipes tentando alcançar o Botafogo. Botafogo que é líder, né? Botafogo líder isolado do Campeonato Brasileiro. Tem 10 pontos à frente do Flamengo e do Grêmio, né? O Flamengo que é segundo colocado. Grêmio, terceiro colocado com 26 pontos. E fechando o G4, temos o Fluminense com 24 pontos, galera. Será que alguém vai conseguir alcançar a equipe
do Botafogo, né? As duas equipes eu acredito que vão vir para tentar a vitória, né? Porque é importante vencer para poder tentar pelo menos chegar próximo do Botafogo, né? Porque se o Botafogo vencer mais uma, as equipes que estão abaixo do Botafogo não vencer, galera, vai ficar muito difícil, porque o Botafogo vem muito bem no Campeonato Brasileiro, né? E eu não vejo o Botafogo oscilando tanto no campeonato. Mesmo se oscilar, eu acredito que o Botafogo ainda vai ser muito favorito a campeão do Campeonato Brasileiro, né? Tem muita coisa ainda, temos muito campeonato ainda para poder rodar ainda, muitas coisas vão acontecer, né? E é isso aí, galera. As duas equipes, na minha opinião, vai ser um grande jogo entre Fluminense e Flamengo. É sempre um grande jogo entre as duas equipes, né? As duas equipes aí têm figurado aí grandes jogos, né? Lembrando, na Copa do Brasil, o Flamengo conseguiu a melhor, conseguiu se classificar. No Campeonato Carioca, Fluminense venceu de forma avassaladora e agora teremos aí mais o grande jogo. Na minha opinião, o Flamengo está um pouco mais encaixado, o Fluminense oscilou um pouco e o Flamengo subiu um pouco de produção. Então, como é clássico, né, galera? Não tem como apontar, o Fluminense vai fazer, o Flamengo, na minha opinião, vai ser um jogo equilibrado, como tem sido nos últimos anos. Essa é a minha opinião, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês também, o que vocês acham desse jogo entre Flamengo e Fluminense.